Neste slide de número 4, nós vamos tratar de algarismos significativos. A primeira questão, ela trata de como quantificar os algarismos significativos em um número. Então, aqui na letra A, que é uma questão bem fácil, nós temos 5 algarismos significativos, aonde o número 5, esse que está após a vírgula, ele é o duvidoso. A letra B é interessante porque eu tenho aqui uma potência de 10. Acontece que a potência em si, ela não conta para quantificar, ela não é levada em consideração para quantificar os algarismos significativos. Esse tipo de situação acontece porque geralmente um número escrito dessa forma, ele surgiu de uma conversão de unidades. Enfim, então o número que eu analiso é o primeiro aqui, 487,4, que também tem 4 algarismos significativos. A letra C, o número é 1,960 milésimos. Esse zero, após a vírgula e depois do número maior que 1, ele é significativo. Porque eu posso imaginar o seguinte, esse zero poderia ser 1, então eu teria 1,961, e nesse caso 1 é duvidoso. Ou ainda 1,959, 1,959. O 9 seria duvidoso. Portanto, como o zero, esse 960 está entre os dois exemplos apresentados, logo, esse zero tem que ser também significativo. Ele é duvidoso, mas todo duvidoso também é significativo. Bem, já a letra D, eu tenho aí 0,0210, né? Ou 210 décimos de milésimos. O zero após a vírgula e antes de qualquer número maior que 1, maior ou igual a 1, ele não é significativo. Então, esses dois zeros não são contados. Então, eu tenho 210, que dá o quê? 3 algarismos significativos. Lembra que esse zero aqui, o último zero, ele tem a mesma situação do caso anterior. Tá? Por isso que ele é contado. E tem também aqui 0,255. Então, o zero antes da vírgula também não é contado, portanto, 3 algarismos significativos. A outra questão pede para reescrever os números com uma quantidade definida de algarismos significativos. A letra A, por exemplo, eu tenho lá 18,565. Eu tenho aqui 5 algarismos significativos, porém quero escrevê-lo com 3. Ou seja, eu vou arredondar esse número de modo que ele tenha 3 algarismos significativos. Sendo assim, os números 6 e 5 finais aí, eles têm que ser suprimidos. Bem, aí entra o critério de arredondamento. Como o número a ser suprimido é maior do que 5, logo o anterior a ele é acrescido de uma unidade. Então a resposta vai virar 18,6. A letra B, eu tenho o número 480,5, que tem 4 algarismos significativos. Eu quero escrever isso com 2 algarismos significativos. Bem, o primeiro trabalho a ser feito aqui é transformar este número numa potência de 10. Então vai ficar quanto? Vai ficar assim 4,85 vezes 10 ao quadrado. Repare que essa conversão não alterou a quantidade de algarismos significativos anteriormente. Então, a partir desse momento, que eu vou transformar este número de 4 algarismos significativos para 2. Então, ou seja, o zero vai ser suprimido. Portanto, o número anterior, o dígito anterior não é alterado. Portanto, a resposta fica o quê? 4,8 vezes 10 ao quadrado. De modo semelhante, eu tenho também aqui 0,035, que tem 2 algarismos significativos, e eu quero escrever isso com um algarismo significativo. Então, vou transformar isso aqui em potência de 10 para ficar mais fácil de trabalhar. Então, vai ficar assim, 3,5 vezes 10 elevado a menos 2. Ou seja, esse número aqui, ele mantém a mesma quantidade do caso anterior, de 2 algarismos significativos. Porém, agora, ao escrever como um algarismo significativo, eu preciso fazer o arredondamento. Então, o número que eu vou suprimir aqui é o 5.
Então cai naquela situação de critério de arredondamento, né? Ou seja, o número que está antes do 5 é o número ímpar. Então, nesse caso, esse número ímpar é acrescido de uma unidade. Então, se era 3, vira 4. Então, a resposta é o quê? 4 vezes 10 elevado a menos 2. A letra D aqui é também um daqueles critérios em que o número a ser suprimido é o 5. Então, tem aqui 0,0025, que é um numeral que tem, é um número que tem 2 algarismos significativos. Eu quero reescrever com um algarismo significativo. Então, mais uma vez, eu transformo esse número aqui decimal, 0,025, em uma potência de 10. Então, vai ficar 2,5 vezes 10 elevado a menos 2. Então, repara que esse número 2,5, ele mantém a mesma quantidade de algarismos significativos que o caso anterior. Então, agora eu vou fazer o trabalho de converter para um algarismo significativo. Então, nesse caso, o número a ser suprimido é o 5. Como antes dele veio o número par, portanto, esse número não se altera. Portanto, a resposta final vai ser 2 vezes 10 a menos 2. A letra E, eu tenho agora 0,251, que tem 3 algarismos significativos, e eu quero escrever com um algarismo significativo. Nesse caso, para fazer a justa adequação, eu vou escrever esse número em potência de 10 também. Então, vai ficar 2,51 vezes 10 a menos 2. Então, mais uma vez, esse número mantém a quantidade de algarismos significativos do caso anterior, que é 0,251. Então, o número a ser suprimido é o 5. Nesse caso, o número que vem antes dele é 2. Porém, após o 5, eu tenho um número que é diferente de 0. Então, nesse caso, o número anterior ele é acrescido de uma unidade. Então, vai para 3 vezes 10 elevado a menos 2. Bem, neste slide, nós vamos trabalhar com operações aritméticas, levando em consideração algarismos significativos. Nós temos 4 operações aritméticas, porém 2 regras. Então, a mesma regra vale para multiplicação e divisão, e uma segunda regra vale para adição e subtração. No caso da adição e subtração, o que se leva em conta não são os algarismos significativos, mas sim a quantidade de casas decimais. Então, nesse caso aqui, o critério é basear-se naquela parcela que tem o menor número de casas decimais. Então, na letra A, o que eu tenho? 25,86 mais 15,8587 mais 0,5557 menos 153,758. Então, eu tenho aqui 4 parcelas, mas a primeira tem apenas 2 casas decimais. Então, todas as demais terão que ser ajustadas para 2 casas decimais também. Então, aqui eu estou mostrando na segunda linha os valores que serão suprimidos das parcelas. Então, a primeira parcela mantém-se inalterada. A segunda parcela, os números 87, o número 87 tem que ser suprimido. Ou seja, como o 8 é maior do que 5, então o anterior vira 6. Então vai virar 15,86. Esse número aqui, 0,5557, é para ser suprimido o algarismo, o terceiro 5. Né? Então, só que à frente do 5 eu tenho um 7. Portanto, o algarismo anterior é acrescido de uma unidade. Então, ele vai virar 0,56. E a última parcela, o número a ser suprimido é o 8. Então, como ele é maior do que 5, o número anterior também é acrescido de uma unidade. Então, vai ficar 153,76. Falta aqui só dar a resposta, mas de qualquer modo, a conta foi preparada e a resposta que vai ser obtida é a que vai ser a resposta final. Na letra B, nós temos aqui uma multiplicação. Então, tenho 27,53, que é um número que possui 4 algarismos significativos, vezes 2,0.
esse zero aqui, ele é significativo, portanto 2,0 possui dois algarismos significativos. Então, como será a minha resposta? A minha resposta basear-se-á no fator que tiver a menor quantidade de algarismos significativos. Então veja bem que aqui na multiplicação, de fato eu levo em conta o critério algarismos significativos. Então a minha resposta vai ser com dois algarismos significativos. Mas essa regra ela tem uma certa flexibilidade, então eu posso optar por dois algarismos significativos ou então três algarismos significativos, ou seja, um algarismo significativo a mais do que o critério adotado. Por que razão se tem essa flexibilidade? É porque quando há multiplicação de números, a tendência à resposta é obter um número bem maior do que os fatores. Então o produto acaba sendo bem maior que os fatores. Então a tendência é que, de fato, a minha resposta tenha mais algarismos significativos que alguns fatores. Né? Então, para não ficar dependendo do fator de menor algarismo significativo, mas também não pegando somente o maior, então por isso que se criou essa flexibilidade. Né? Então a gente pode se basear no fator de menor quantidade de algarismos significativos ou nele adicionando mais um algarismo. Tá? Então vamos ver como é que ficou aqui a multiplicação. Então, pegando a calculadora e multiplicando 27,53 vezes 2,0, a resposta vai dar 55,06. Então repara que essa multiplicação, esse produto, ele possui 4 algarismos significativos, que é bem maior do que o 2,0, que tem 2 algarismos significativos. Então a minha resposta pode se basear no fator que tem a menor quantidade de algarismos significativos, e aí seria 55, ou então, nesse critério, adicionando mais um algarismo significativo. Então, nesse caso, para ficar com 3 algarismos, eu teria que suprimir o número 6 aqui. Então, como ele é maior que 5, o anterior é adicionado de 1. Então, vai ficar 55,1. Então, são essas duas respostas possíveis para o caso de multiplicação, quando se leva em conta a quantidade ou critério de